Muito bem, gente, show de bola, um prazer estar aqui com todos vocês de novo. Mais uma vez, vamos começar uma sequência de videoaulas muito interessante que diz respeito à classe de palavras. Todo edital é incrível, se você pegar todo e qualquer edital, sempre haverá menção a classes de palavras. Bom, ele é aquele assunto meio quinta série, né? Realmente, teoricamente, ele seria assim, seria aquela parte do curso, né, em que nós voltamos à época das merendeiras, das lancheiras, ainda naquela época dos recreios, em que nós éramos felizes e não sabíamos, infelizmente, não é verdade? Bom, mas, obviamente, que nós não vamos dar um enfoque ao estilo quinta série, né? O nosso objetivo aqui é entender classes de palavras relacionadas a este tema, relacionado a provas de concurso. Ou seja, vamos pensar CESP, vamos pensar FCC, vamos pensar Sesgran Rio, vamos pensar ESAF, Fundação Carlos Bittencourt, etc. Todas, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará. Ou seja, vamos abordar as classes de palavras dentro da realidade de vivência de um concurseiro, tá certo? Então a quinta série acabou, você, quem foi feliz naquela época foi, quem não foi, aproveita para ser feliz agora, vamos tentar ser feliz agora, não é verdade? Gente, classe de palavras. Eu queria dar uma sumida aqui. Aliás, eu vou ficar pequenininho. Não, pequenininho aqui. Pronto, nós dois juntos. Pronto, eu vou ficar pequenininho nesse cantinho aqui. Beleza, tá vendo aqui em cima, não tá? Pois bem, ó. Classe de palavras seria o quê? Eu coloquei como um conceito, e aí a gente vai lendo esse conceito. Na hora que eu me abaixo um pouquinho, você deu o restinho. Olha só. As palavras da língua portuguesa estão agrupadas em 10 classes, denominadas classes de palavras ou classes gramaticais, como vocês estão vendo. Beleza. Quais são estas tais classes? São 10. Então acompanha comigo aí, ó. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Não é? Bom, Eli, e aí, como é que a gente vai lidar com esses elementos? Vem aqui comigo, beleza. Ó, como é que a gente vai lidar com cada um? Vamos ver separadamente cada uma dessas classes e vamos simular situações de prova, tá certo? Claro, nós não vamos resolver questões, nem de ESAF, nem de CESP, etc. Nós vamos simular raciocínios que nós, não é, professores de língua portuguesa, já vimos aparecendo numa banca, reaparecendo na outra banca, de novo aparecendo naquela banca primeira, e assim por diante, tá bom? Primeira providência inevitável. Eli, o que é um substantivo e como eu identifico um substantivo? Olha, essa é a parte, a meu ver, mais tranquila, ainda que o substantivo seja uma classe de grande importância. Vem cá comigo, eu vou sumir 1, 2 e já sumi, eu sumo bem rápido aqui, olha só. Desce comigo, substantivo. O conceito, como você percebe, não é nada complicado. São as palavras que dão nome aos seres e às coisas em geral. Isso aí, eu voltei à quinta série justo, é isso mesmo. O conceito não vai mudar porque o conceito é filosófico, ele vem desde Platão, é um conceito antigo pra caramba. Então vamos lá. A questão é, como é que eu vou identificar um substantivo num texto? E a gente vai apresentar uma dica, olha só. Porque os substantivos, em tese, eles virão sempre acompanhados de um determinante. Ali, quem é um determinante? Vem aqui comigo, rapidez, pequenininho mesmo. Ó, o determinante é alguém que apoia o substantivo, é alguém que vai ficar pertinho dele, entendeu? Substantivo é a palavra mais importante, né? Substantivo, ele tem substância. Você lembra da sua avó que dizia, meu filho, coma essa comida, que essa comida da vovó tem substância, né? Então, o substantivo é aquela palavra que é uma palavra cheia de sentido, cheia de significado. Bom, já que é uma palavra muito pesada, o substantivo, muitas outras palavras se aproximam dele, né? E aí, o substantivo fica rodeado, ladeado por outros elementos, que nós vamos chamar aqui de determinantes. Agora, Eli, em termos práticos, quem são os determinantes? Vamos ver agora 1, 2 e já assumi. Olha só, os artigos são determinantes, os pronomes são determinantes, os numerais, os adjetivos e também as locuções adjetivas, certo? Então, a questão é, vem cá comigo de novo, pequenininho. O substantivo será acompanhado por um determinante. Beleza, ele entendi. Agora, professor, eu não entendi uma coisa que o senhor colocou na definição lá, que foi uma expressão entre vírgulas em tese, né? O que o senhor está querendo dizer com isso? Tem uma tramóia, tem uma mutreta aí nesse negócio? Olha, mais ou menos. É o seguinte, teoricamente,
em tese, ou seja, na maioria esmagadora das vezes, substantivos vêm acompanhados por determinantes. Mas é possível que o substantivo, por ser uma palavra tão forte, tão pesada, tão carregada de significado, que ela não venha acompanhada de senhor ninguém, que ela venha sozinha, entendeu? Então isso é comum também. Então não espere que toda vida um substantivo tenha que ter um determinante ao seu lado. Nós vamos ver agora neste belíssimo poema Soneto da Fidelidade, soneto do Vinícius de Moraes. Eu vou ler primeiro o poema, a gente vai curtir o poema primeiro, tá legal? Ó, se você estiver apaixonado, se você estiver apaixonada, é um bom momento para refletir a sua paixão. Olha só, Soneto da Fidelidade, grande Vinícius de Moraes. E primeiro vamos curtir o poema, depois a gente analisa as estruturas gramaticais dele, tá certo? Vamos lá. De tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, a seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe, a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Beleza? Esse poema é bem conhecido, né? Essa parte final, principalmente, que seja infinito enquanto dure, né? É bem conhecido de todos nós, né? De todos nós que já nos apaixonamos alguma vez na vida. Beleza. Então vocês notaram na leitura do poema que eu pus alguns substantivos, algumas palavras em vermelho. E estas palavras em vermelho são exatamente substantivos. O que nós vamos fazer agora é perceber se há determinantes apoiando esses substantivos. Eu vou pegar minha canetinha aqui e vou pegar o pincel azul e nós vamos dar uma investigada nisso, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui, eu vou pegar aqui uma pincel, beleza, peguei, vou pegar a cor azul, que é uma cor ótima aqui. Então vamos nessa, ó. Observe que o substantivo amor, que é uma palavra de bastante significado, ela é apoiada primeiro pelo artigo o, não é? Ó, o amor. Mas ela é apoiada num segundo momento pelo pronome que indica posse, né? O meu amor. Então, o fato de essa palavra estar sendo apoiada por dois determinantes, isso confirma que nós estamos diante de um substantivo. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Tal zelo, né? Que é um pronome, ó. Tal zelo, deu para perceber? Então, zelo está sendo apoiado pelo pronome tal, percebe? Vamos ao próximo, que mesmo em face do maior encanto, eu tenho o encanto, ó, o encanto, maior encanto, artigo e adjetivo, como você percebe. Só apagar aqui, eu quero colocar essa setinha em cima, ó, maior encanto, né? E embaixo temos pensamento e só o pronome possessivo meu pensamento. Tá vendo aí? Isso vai configurando que nós temos substantivos. Na sequência, vão, né? Vão é um adjetivo do substantivo momento, mas tem também cada, que é um pronome indefinido, né? Cada momento. Na sequência, nós temos de novo o pronome possessivo meu, apoiando o substantivo canto. Depois, meu apoiando riso e meu apoiando pranto. Isso tudo confirma que nós temos substantivos, tá? Na sequência, eu tenho o artigo o pesar, seu pesar. Nós temos seu contentamento, né? Essas palavras, como determinantes, estão aqui ao lado dos substantivos. E assim, quando mais tarde me procure, né? A sequência da penúltima estrofe, aí vem a morte. Aí vem angústia de quem vive. Ó, angústia, vem cá comigo. Angústia é um substantivo. Não é, gente? Para que palavra mais forte do que... É uma palavra forte, né? Angústia, sofrência, né? Uma palavra que está na moda nos dias atuais. Então, angústia é uma palavra muito forte, uma palavra de carregado significado. E aí, neste caso aqui do poema, você observa que não tem ninguém do lado dele, não. Tá aqui, ó, bem aqui, do lado de você, do ladinho aqui. Oh, aqui, ó. Aqui, né? Tá aqui, exatamente, ó. Por aqui. Então, não tem ninguém antes de angústia, mas mesmo assim ela se estabelece enquanto um substantivo. Antes, vocês estão vendo que tem a palavra morte
e o artigozinho aqui, ó, o artigo a morte. Beleza? Confirma aquela história do em tese, confirma que nem sempre haverá o tal do determinante. Prosseguindo, a solidão, fim de novo, ó, a mesma coisa também. E, por fim, o amor, a sequência de mais outro propõe um amor e chama também, como vocês estão vendo, sem nenhum determinante antes. Beleza? E aí, vem cá comigo. Eu acho que a partir de agora, dentro de um texto, você não mais vai ter dificuldade em achar um substantivo. Claro que depois, na frente, nós vamos falar de casos em que palavras mudam, né? Deixam de ser adjetivos e passam a ser substantivos, ou deixam de ser verbos e passam a ser substantivos, mas isso aí é processo para frente, beleza? Vamos prosseguir, vamos ver a classificação dos substantivos agora. Antes, porém, de eu desaparecer, só um detalhe. A classificação, antes de eu desaparecer, ó, a classificação que a gente vai ver agora desses substantivos não é um negócio para você ficar muito preocupado não, sabe? Tipo assim, o substantivo é próprio, é comum. Basicamente a gente está fazendo isso aqui para você ter uma noção de todo, né? Esse nosso curso é um curso modular, é um curso longo, então a gente tem que detalhar algumas coisas, até porque assim, muitos de vocês estão, eu estou começando a estudar para concurso, eu quero... Então aqui é para dar uma base mesmo. Mas eu garanto a vocês que esta primeira parte, a que nós vamos mencionar agora, ela tem uma frequência muito pequenininha mesmo. São raríssimas as bancas que vão pedir assim, esse substantivo é concreto, é abstrato. Mas é legal que a gente saiba, porque lá na frente vai ter uma importância, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou dar uma sumida agora, 1, 2, 3 e já sumi. Eu vou limpar, organizar isso daqui, você vai me ajudando, ó. Pronto, você me ajudou aqui a passar. Agora vamos aqui à classificação destes tais substantivos, tá bom? Então, gente, é o seguinte, primeiro vamos aos opostos, né? Comum e próprio. Eu sempre sou muito objetivo. Veja, o substantivo comum, eu particularmente adoro essa definição aqui, ó. Indica um nome genérico, aberto, nós temos genérico, aberto, e eu gosto mais disso, sem história no contexto. Um substantivo comum, ele não tem tradição, ele não tem carga histórica, tipo criança. Bom, criança, rio, cidade, mesa. Qual é a carga histórica que essa palavra tem, né? É uma palavra que criança pode ser até um adulto. Quando eu chego e brigo com você e digo, você é uma criança. Então criança é uma palavra que aceita muita coisa. Bom, mas veja a definição de próprio. É aquele que particulariza uma coisa a um ser. E aí já sairemos daquele tom aberto, né? E os substantivos próprios, eles têm uma história. Esse é o detalhe. Tem uma história no contexto. Gente, Lula, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio, Lula tem história. Lula não é qualquer nome, né? Tietê, o Rio de São Paulo, né? A cidade de Recife, Juiz de Fora, a cidade de Gramado. Fortaleza, a cidade, Fortaleza, ou o clube de futebol, fica à vontade, a marca Audi, né? Eu sempre digo, vem cá, vem aqui rapidinho, entre áudio e automóvel, se eu chegasse a você, se o seu namorado, seu marido, sua noiva, sua esposa dissesse, meu amor, você quer ganhar de presente no seu aniversário um automóvel, ou você quer você quer ganhar um Audi, eu acho que você não hesitaria em querer um Audi, sim ou não? Porque um automóvel é uma palavra sem história, automóvel podia ser sei lá, uma Brasília 78 caindo dos pedaços, na verdade. Mas um Audi, vocês concordam comigo? Então o nome, a marca tem história, então a história que estabelece a diferença entre comum e próprio, beleza? Acho que daqui pra frente você nunca mais vai esquecer. Olha só, olha a próxima palavra, vou sumir 1, 2 e já sumi, ó. Pão de açúcar, né? Que pode ser tanto a marca de supermercado como o cartão postal carioca. Heineken, quem gosta de cerveja aí, uma coisa é tomar uma cerveja, outra coisa é tomar uma Heineken. Tem gente que diz, não tomo Heineken nem a pau, tô fora, cerveja ruim. Tem gente que diz, não, só tomo se for Heineken. Ou seja, os nomes próprios têm história, eles têm procedência no mundo. Os comuns são abertos, são genéricos pra caramba. Fechou? Muito bem, vamos agora limpar essas anotações. Desce comigo. Bom, o outro par oposto é o par concreto abstrato. Eu sou bem sincero. Sabe onde que isso daqui vai ter uma importância pra gente? Eu queria antes só tirar essa palavrinha aqui, que ela tá fora, tá aqui,
Eu vou tirar ela daqui. Pronto. Pronto, fechou. Beleza. Olha só, vem aqui comigo, por favor, rapidez. Qual é a grande importância de a gente ver a diferença entre concreto e abstrato? Vai ter uma importância, eu penso, lá na diferenciação. E é uma diferenciação tanto quanto até complicada, né? Há momentos em que o complemento nominal e o adjunto adnominal são muito parecidos. Acho que vocês já ouviram falar dessa polêmica, né? Pronto. Beleza, é uma polêmica que todo gramático gosta, né? Ainda que ela caia pouquíssimo em prova de concurso. É impressionante. Toda turma de concurso, turma presencial, vem sempre alguém no meio da aula. Professor, qual é a diferença do concreto, do complemento nominal para o adjunto adnominal? Aí eu, putz, grila, rapaz. Esse cara veio fazer essa pergunta agora. Não que eu não queira responder, mas é porque não cai, né? A cariação, né? Essa disputa, ela existia há bastante tempo, né? Na época de vestibular, etc. Mas hoje os concursos pedem cada vez menos. Porém, é importante, claro, que você saiba, né? Então, eu só não gosto quando a pergunta vem do nada, enfim, quando ela não está contextualizada. Aqui vamos entender a diferença entre um e outro, e lá na frente, quando a gente for falar de termos sintáticos, eu vou retomar essa discussão. É bem fácil, ó. Substantivo concreto, vem comigo, eu vou sumir 1, 2 e já sumi. Ele diz, indica seres reais ou imaginários de existência independente de outros seres. Ou seja, casa, bruxa, saci. Saci não existe, mas eles podem ser imaginários, entendeu? Cobra, livro, Deus. Gente, tudo isso é concreto, não é? Então, se eu dissesse água, independe se eu morrer, se os seres humanos não existissem, a água continuaria existindo. Uma pedra, um dinossauro existiria independentemente de o homem estar vivo ou não. Entende? E, claro, figuras mitológicas, ainda que eu morra, o Saci Pererê continuará existindo. Né? E assim por diante. Os abstratos, não, eles indicam seres ou coisas que dependem de outros seres ou de outras coisas para existir. Então existe uma questão de dependência. Né? Então, por exemplo, ódio. É muito simples, ó. O conceito de ódio só passa a existir quando eu tenho um ser humano muito zangado com outro ser humano. E isto se chama ódio. Né? Quer dizer, se não existisse um ser humano com raiva do outro, a palavra ódio, conceito ódio, não existiria. É como se os substantivos abstratos fossem uma criação dos homens. E os substantivos concretos são ou criações pré-estabelecidas ou coisas que já havia independentemente ou não do homem. Deu para entender? Vem aqui comigo rapidez. Ó, pedra, vai lá, meteoro, independentemente de o homem existir ou não, meteoro já existia desde... Fechou? O meteoro caiu aqui, os dinossauros, tchau, né? E nós viemos, aquela história toda que nós conhecemos. Agora sim, aflição, esse conceito, aflição é um conceito humano, né? Beleza é um conceito humano, certo? Charme é um conceito humano, entende? Então, os substantivos abstratos, eles são projeções do ser humano, né? Projeções do acaso, e ao passo que os concretos não, eles existem independentemente de qualquer coisa. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Ó, lá na aula de termos da oração, nós vamos voltar a falar sobre essa história de concreto abstrato. Muitas bancas pedem para eu diferenciar o concreto abstrato, pedem? Não. Pouquíssimas bancas pedem. Mas muito raras mesmo. Quais são? Aquelas bem antigas, bem tradicionais, entendeu? Por exemplo, concursos, se esse for o seu caso, tipo assim, eu vou prestar um concurso para a área da aeronáutica, né? Aí, quem elabora a prova é um professor, normalmente, lá da aeronáutica. Ele pode ter uma formação bem tradicional. E aí, a prova, se é aquela prova bem quinta série, isso aqui é coisa de quinta série, não é verdade? Muito bem. Desce comigo agora, desce comigo, desce, beleza. Coletivo, olha, aí a coisa começa a ficar bem dentro da realidade dos concurseiros. Aqui eu começo a dizer o seguinte, gente... Concurseiro tem que ficar bem atento a essa sequência.
Vejamos, o que é um substantivo coletivo? Gente, coletivo tem a ver com coleção, né? Então nós vamos falar de grupos, né? Nós vamos falar de elementos ou seres que se agrupam. Então, indica uma multiplicidade de coisas ou de seres de uma mesma espécie. Exemplo, vamos pensar assim, ó, antologia. Uma antologia quer dizer um agrupamento de livros, não é? Ó? Conselho, eu não falo do conselho lá, eu vou aconselhar você, do substantivo abstrato conselho, não. Eu estou falando do conselho de membros de associações, de parlamentares, de classe, etc. Conselho de paz, né? Horda e alguns substantivos coletivos são absolutamente estranhos, né? Horda de quê? De bandidos, de bárbaros. Banca, que pode ser de examinadores, e assim por diante. Ora, vem aqui comigo. Quem for cearense aqui, bom, os estúdios do GB estão em Fortaleza, né? E muitos de vocês são cearenses. Mas há alguns de vocês, assinantes do nosso site, que não moram no estado do Ceará. E no estado do Ceará existe uma palavra que evita que qualquer cearense use coletivo. Essa palavra se chama ruma. É assim, ó. Em vez de dizer que ele tinha uma antologia de livros, que ele fez uma antologia de poemas, ele fez uma ruma de poema e juntou num livro, entendeu? O cearense é bem assim. Ele não vai dizer assim, olha, cuidado meu filho, não pise aí não, que tem uma correição. Uma correição é coletivo de formigas, então cearense não vai dizer, olha meu filho, não vai não, que tem uma ruma de formiga aí no chão, entendeu? Então, para quem é cearense, o coletivo é toda vida que tiver um princípio de ruma de coisa, ruma de gente. Para quem não é cearense, lembra de coleção, grupo, blocos. Fechou? Muito bem. Agora, quando é... Volta aqui comigo. Quando é que as bancas vão requerer a nossa atenção no que diz respeito aos coletivos? Aqui, ó. Quando os coletivos entram nas questões de concordância verbal. Ó, é aqui... Nós estamos começando a entrar nas provas. Até então a gente estava numa teoria inevitável, uma teoria necessária e bem-vinda. Mas agora a gente vai entrar nas provas. Olha o que pode acontecer aqui. Olha o que pode acontecer aqui. Vem cá comigo, eu vou sumir. Beleza. Antes de a gente preencher esse espaço, quero só fazer uma menção que muito provavelmente lá na aula de concordância verbal, que você tem a nossa aula de concordância verbal, eu com certeza comentei isso daqui. Ó, já ouviram pessoas falando da seguinte forma? O pessoal brigavam. O pessoal brigavam muito, dava era raiva. Quando eu digo o pessoal brigavam, o pessoal sempre vai ser um monte de gente, né? Uma ruma de gente, não é verdade? E aí há candidatos, há falantes, melhor dizendo, que concordam o verbo com o sentido coletivo da palavra. E aí a regra, na verdade, vai proibir esse movimento. A regra de concordância vai dizer o seguinte, você só pode colocar o verbo no plural se acontecer o seguinte. Vem cá. Se acontecer isso daqui, ó. Bando é um coletivo, não é? Bando daqui é um substantivo coletivo. Olha o que eu escrevi aqui. Olha o que eu escrevi aqui. Bando de bactérias invadiu ou invadiram? Ou ambos o corpo da criança? Galera, a regra é simples, ó. Toda vez que o substantivo coletivo estiver ladeado por uma expressão especificadora no plural, você pode usar invadiu. Bando de bactérias invadiu. E esse invadiu, claro que ele vai concordar com bando. Não é? Ó, bando invadiu. E, naturalmente, que invadiram vai sofrer concordância a partir da palavra bactérias, não é? Ou seja, você pode dizer bando de bactérias invadiu, bando de bactérias invadiram. O mesmo aconteceria na parte de baixo, ó. Vamos dar uma organizada nisso aqui, ficou um pouquinho... Ficou tanta coisa, na verdade. Vamos dar uma organizada nisso aqui, ó. Então, eu vou colocar que pode ser o invadiu ou o invadiram. A antologia dos poetas brasileiros conquistou a Europa, a antologia conquistou, os poetas brasileiros conquistaram a Europa. Então, ambos também, tanto singular como plural, poderiam funcionar nas frases ditas. Deu para perceber como é que funciona? A pergunta que você me faz, ele vem cá, isso aí já foi cobrado? Ó,
Já vi esse tipo de pergunta na Banca Exato, que é uma das mais complicadas do país, né, para quem é que está começando, o desafio é barra pesada. Já vi isso em CESP, já vi isso em FCC, já vi isso em Fundação Getúlio Vargas, no concurso, um concurso recente, inclusive. Já vi isso em Fundação Carlos Bittencourt, já vi isso em VUNESP, blá, blá, blá. Ou seja, basicamente isso aqui é algo possível, bem possível mesmo. Então, toda vida que houver um substantivo coletivo e um adjunto e uma expressão ao lado no plural, você tem a chance de concordar com o coletivo ou com a expressão ao lado. Fechou? Vamos descer um pouquinho agora, plural dos compostos. Olha, gente, isso aqui que a gente vai ver agora não é toda banca que pede. A gente vai voltar a falar assim, só bancas bem tradicionais que vão pedir. É isso aí mesmo. Realmente só aquelas bancas bem tradicionais que elas vão pedir. Bom, é chatinha essa parte, mas ela é decoreba, então eu só quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, tá? Estamos falando de substantivos compostos. Como é que eu coloco no plural substantivos infinizados, né? Esses substantivos, eles sempre estarão infinizados. Aí, seguinte, vem cá. A formação do plural de substantivos compostos depende da forma como são grafados, do tipo de palavra, palavras que formam o composto e da relação que estabelece entre si. Gente, muito fácil. Vem cá comigo, ó. Toda vida que você tiver, flexionam-se os dois elementos. Quando é que eu vou flexionar os dois elementos? Sempre que você tiver o seguinte. Observe. Substantivo mais substantivo. Você joga plural, plural. Olha aqui, ó. Olha o esquema aqui, ó. Substantivo mais substantivo, plural, plural. Ele comprou couve, flor. Ele comprou couves, flores. Perfeito? E se eu tiver um substantivo e um adjetivo? A mesma coisa. Substantivo mais adjetivo. Plural, plural. E aí nós vamos ter o quê? Amor perfeito. Perfeito é adjetivo de amor. Então, os amores perfeitos não existem. Olha só. Beleza? Professor, e se eu tiver o contrário? Se eu tiver assim, um adjetivo na frente e um substantivo depois? É a mesma coisa. Os dois vão para o plural. Adjetivo mais substantivo, plural, plural. Então, até então, SS, plural, plural. SA, plural, plural. AS, plural, plural. E por fim, né, vamos ver um exemplo, né? Ele viu um gentil homem. Ele viu dois gentis homens. Olha aí, ó. Fechou? Muito bem. E se você tiver N de numeral mais substantivo, pode mandar os dois para o plural, ó. Eu adoro a quinta-feira. Eu adoro as minhas quintas-feiras, tá bom? Então, numeral mais substantivo também, o movimento é plural, plural. Deu pra ver, gente? Show de bola? Então, mais uma vez, SS, PP, né? Plural, plural. SA, PP. AS, PP. NS, PP. Pronto, não tem como vacilar mais. Show de bola? Decoreba, gente, aqui é decoreba. Aí assim, professor, ocasionalmente, o senhor já viu isso em outra banca? Ocasionalmente, tudo pode aparecer, né? Já vi em FCC, sim, esse tipo de situação. Vamos fechar aqui? Olha só. Flexiona-se somente o segundo elemento quando for formado por. E agora só o segundo vai para o plural. E aí ele é o seguinte, ó. É muito lógico, veja. Quando você tem verbo mais substantivo. Claro, né, pessoal? Vem cá comigo, rapidez. Vem comigo. Como é o plural de um verbo, não é o mesmo plural de um substantivo. O plural de um substantivo, copo. Plural de copo, copos. Plural de livro, livros. O plural de um verbo é diferente, ó. O verbo tem 3 singulares e 3 plurais. Então, se eu digo eu durmo, o plural de durmo é dormimos. Entendeu? O plural de ele foi, terceira do singular, é eles foram. Então nós temos 3 singulares e 3 plurais quando nós pensamos verbo. Então o que é que acontece? Caramba, esse cara tem 3 singulares e 3 plurais. Não dá para estabelecer um. Qual é a conclusão? Olha só, observa aí em cima, veja comigo. Se você tem verbo mais substantivo, claro, só o substantivo é flexionado. Portanto, no exemplo, ele tinha um guarda-roupa,
ele tinha 2 guarda-roupas. E aí, guardar aqui, lembre-se de que é o verbo, é a ação desempenhada pelo sujeito de guardar. Por isso, nós vamos ter um no singular e o outro no plural. Beleza? Vamos fechar? Vou sumir aqui 1, 2 e já sumi, olha só. Palavra invariável mais palavra variável. Isso aqui é mais complicado ainda de aparecer, porque nem todo mundo é obrigado a saber qual é variável e qual é invariável. Então eu digo assim, ó, falante eu posso colocar no plural, né? Falantes, mais altos, não é no sentido, não é sentido de altura, né? Então, alto-falante, alto-falantes. Vai um para o singular e o outro para o plural. E por fim, quando você tiver palavras repetidas ou imitativas, o primeiro você mantém no singular e o segundo manda no plural. O reco-reco, os reco-recos. Fechou? Beleza? Vem cá comigo, vem cá comigo. A gente encerra esse primeiro bloco de 30 minutos e já vamos entrar de novo na sequência. Espera que eu volto já.